Hello, Teacher Igor aqui, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo. Esse daqui é sobre como você melhorar a sua pronúncia em inglês. Muita gente tem essa dúvida, principalmente porque é uma questão muito grande para quem já fez curso de inglês por muitos anos e mesmo assim não consegue falar direito, ou mesmo para você que está começando e quer saber como que você pode falar melhor no inglês. Isso é muito importante porque tem coisas que eu vou falar aqui que você vai ver que existem várias pessoas que já fizeram anos de cursos aqui em inglês no Brasil e não sabiam disso daqui, porque ninguém fala sobre isso daqui. Pouquíssimas, na verdade, pessoas falam sobre isso daqui. E tem coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo que são super importantes para que você realmente tenha uma comunicação fluida em inglês e que as pessoas consigam te entender. Pensa o seguinte, não adianta você conseguir, teoricamente, falar sobre o que você quiser se as pessoas não estão entendendo o que você está falando, saca? Então, uma das primeiras coisas é o seguinte: você sabe falar inglês, essa palavra aqui que eu coloquei de verde? E essa do lado? Como que você falaria ela? Você falou fit para as duas? Se sim, cuidado com isso. Porque o som do i no inglês, ele não tem som de i. Ou ele vai ter som de I, ou som de e. Então, aqui na primeira palavra, você tem a letra i, que nesse caso vai ter o som da letra e com circunflexo. Que seria o equivalente, né, à fonética, assim, digamos assim. E aqui, na segunda palavra, que significa pés em inglês, seus pés, aí a gente tem a letra E, que em inglês, se você for no alfabeto, é A, B, C, D, E, aqui a gente tem um som que é equivalente ao som da nossa letra E. Então, a primeira palavra é fit, a segunda é feet. Veja a diferença, fit e feet. Ah, Igor, mas isso é muito simples. Como assim eu vou deixar de ser entendido por algo tão simples como isso? Isso é só uma das coisas que são um pouco mais óbvias que eu estou trazendo para você entender como que você pode melhorar sua pronúncia. Tem outras coisas que são muito mais presentes na fala de quem está falando inglês e que não tem uma pronúncia boa, que com certeza diminui a possibilidade da pessoa te entender, por exemplo, tá? Então você pega essa palavra aqui, ó, isso aqui é comer em inglês, e a gente fala eat. Mas a segunda palavra, pronome, a gente não fala it, a gente fala it. Aquela mesma coisa que eu te falei, aqui cai naquela questão, o som do i aqui tá com o som de e, então é it. São duas coisas muito diferentes, tá? Então, se você pega aqui, ó, uma das primeiras coisas, se você tá, vamos supor, Igor, eu quero melhorar minha pronúncia logo, rápido, preciso viajar semana que vem, mês que vem, e eu queria, tipo, já falar bem com a pessoa, beleza. Então você tem que focar nessas três coisas que eu vou te falar. Essa primeira do som do i eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas a primeira logo é o i no final das palavras. Cara, nós como brasileiros temos muito essa mania de colocar um i no final das palavras, principalmente se a palavra acaba com consoante. Por quê? Porque a maioria das palavras em inglês, das palavras em português, não acabam com consoantes. Ela tem uma vogal depois. Mas em inglês, não. Então, se você pega. Quando a gente vê alguma palavra, na verdade, que tem, por exemplo, siglas que acabam com consoante, a gente coloca o i depois. Quer ver, ó? Então, você pega serviço, atendimento ao cliente. Como é que a gente fala isso daqui? Saque. Vou no saque. Eu vou no saque hoje. Cara, aqui, se isso fosse uma palavra em inglês, você iria falar sack, acabando no som seco da consoante C. É a mesma coisa que acontece aqui com essas palavras, ó. Então é look, sick, sock. E isso só acontece com palavras que terminam com consoantes? Não, olha só essas daqui, ó. Isso daqui é make, de preparar algum alimento, de fazer algo. Então, quando você vai fazer, você não vai falar make. Você vai falar make. Acaba no som da consoante K, make. A mesma coisa em pegar, ou então, por exemplo, tirar uma foto, você não vai falar take a photo. Take. Take. E tem duas coisas aí que você tá errando. Não é só o i que você tá colocando no final, você percebe? A tônica, ela não tá muito expressa, ela não tá muito forte. Take a photo, take a photo. Não tá muito forte a tônica. Explode a tônica, o resto da palavra acaba e você tem que falar take, take, take a photo. Você percebe que a tônica ficou muito mais forte, muito mais presente quando eu falei take do que quando eu falei take. A mesma coisa vai acontecer com take no passado, que é took. A quantidade de pessoas que eu já vi que já falam inglês, até professores de inglês falando took, é brincadeira. Não fale took. Primeiro, não tem um i no final dessa palavra. E segundo, que esse T ele é mais chiado. Então é took.
took. E acaba no som da consoante de K ali, como você tá vendo. Took, e não took. Ok? Took. Ah, Igor, outra coisa. Cara, outra coisa é a questão da tônica. A gente erra muito tônica. Porque o que é que acontece? A maioria das palavras, eu não vou falar a maioria, eu não sei dizer essa informação com exatidão, mas muitas palavras no português, a tônica ou fica mais pro final ou mais ali pro meio da palavra. A gente não tem tantas palavras, pelo menos não que eu saiba, que a tônica é no começo da palavra. Tipo, uma palavra, obviamente, de mais de 2, 3 sílabas, né? Como você pega aqui, ó, se isso aqui fosse uma palavra em português, a gente falaria como? Vegetable. Seria o mais óbvio que se pensar em português, como é que você lê essa palavra? Cara, vegetable. Mas não é. A tônica dela tá no começo, ó. É vegetable. Vegetable, tá? Isso aqui é super importante. Aí você fala, ah, mas no contexto dá pra pessoa entender. Quando eu tô falando aqui a palavra isolada, pode parecer que é fácil de entender. Mas no meio de você falar várias palavras, no meio de uma frase, você soltar um vegetable, vai ficar meio estranho. E eu vou pedir, provavelmente, pra você repetir, pra você, cara, tentar de novo, falar de novo, mais devagar. Imagina o seguinte: você tá nos Estados Unidos, às vezes você. Eu tô dando um exemplo, tá? Você vai para os Estados Unidos, para o meio de Nova York, você não quer levar um tradutor, você quer se virar, você estudou inglês, você quer falar com a pessoa. Só que se você tiver esses erros aqui, não só esses, como outros mais profundos que eu vou te mostrar ao longo do vídeo, isso daqui são só as correções a curto prazo que você pode fazer, tá? A seguir eu vou mostrar mais a longo prazo, que exige que você pegue um pouquinho mais de prática. Não que essas não exijam, mas essas são muito mais óbvias de você perceber no dia a dia se você tá errando ou não. Então, quando você pega esse daqui, você fala essas coisas erradas, quando você tá falando em inglês, cara, pensa o seguinte, lá nos Estados Unidos, você vai para Nova York, você vai para Califórnia, eu tô dando um exemplo de novo, você pode ir para qualquer lugar, Londres até isso acontece, capitais onde tem muito movimento, a vida é apressada, todo mundo tá apressado ali, ninguém vai querer parar para ficar, tudo bem, repita, por favor, não entendi, mas você pode falar um pouco, a pessoa vai desistir, vai fazer mímica, e aí eu sei, eu já passei por isso. Eu sei que, cara, é ruim quando você quer falar com uma pessoa, você sabe falar inglês, só que a pessoa não tá te entendendo, ou você não tá conseguindo se comunicar fluentemente com a pessoa, e ela começa a fazer mímica com você. Você fica, caraca, estudei inglês por tanto tempo, e a pessoa tá fazendo mímica pra eu entender, ó, que ridículo. Então, você tem que se ligar nessas coisas aqui, se você quiser realmente ter uma pronúncia, para que as pessoas consigam te entender com facilidade. Show? Então, a mesma coisa vai acontecer com essa palavra, é practice, practice, e não practice, nem practice, tá? A mesma coisa aqui, não é stubborn, é stubborn, de teimoso, tá? Aqui não foca, se você tá começando ainda no inglês, você não sabe o significado dessas palavras, presta atenção, eu não quero te falar sobre o que essas palavras significam, eu quero te mostrar elementos da pronúncia que você pode aplicar para quando você estiver aprendendo mais pra frente, você se ligar nisso daí, tá? Então, mais uma vez, ó, o som do I, eu vou fazer um vídeo só sobre ele especificamente, assim como o som do TH, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu acho que do TH já tem, inclusive se tiver eu vou deixar o card aqui. Mas o do som do I, eu acho que não tem um específico sobre ele aqui, mas eu posso fazer. Tem mais no meu curso, né? Se você tá no meu curso, você já viu esse vídeo. Essa aula, né? Se não, e você quer entrar pro curso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, o som do I no inglês, como eu já falei, ele tem som de A e o de E. Então, a não ser que seja uma palavra que não tem origem inglesa, é uma palavra de outro, por exemplo, pizza. Você não vai falar pizza nem pizza, tá? É pizza, tá? Não é uma palavra de origem inglesa, tá? Algumas outras exceções, mas a maioria das vezes ou é I ou é A. Quer fazer um teste? Você pode colocar aí no YouTube mesmo, em inglês, você vai digitar o seguinte: the letter I sound, o som da letra I, the letter I sound. Você vai ver inúmeros vídeos, inclusive vídeos como é que eu falo? De ensinando crianças. Sabe aqueles vídeos tipo galinha pintadinha, sei lá, só que mais didático e tentando ensinar alguma coisa? E pronto. Então, tem esse vídeo, tem um cara dançando e cantando o som da letra I e falando os dois tipos de som da letra I, som longo e som curto, que é o I ou E, tá? Então, só existem esses dois sons. Não sou eu que estou inventando. Você pode pesquisar aí no YouTube, você vai ver como que os nativos aprendem isso daí para você se ligar como isso é uma verdade, e a maioria das vezes isso acontece. Isso é super importante, você pode não ser entendido se você errar esse tipo de som, tá? Em várias palavras, não só naquelas que eu te mostrei,
tá? O som do TH também, cara. Só que o som do TH é um pouco mais complicado. Então eu vou deixar o card aqui. Eu não vou falar exatamente sobre o som do TH aqui, mas de forma resumida, não existe, não tem equivalente ao som do TH em português. Então você não adianta você falar, é som de D, é som de F, é som de S. Não tem, não é nenhum desses sons. Chega nem perto a isso, tá? Ah, Igor, mas às vezes parece um som de D, mas não é. Então, quando você vai falar o som do TH em inglês, é um som novo que você tem que aprender, uma coisa nova que você tem que aprender. A língua vai para fora dos dentes, você vai assoprar, a língua vai fazer isso aqui. Então, esse tipo de som, que é um som novo para você aprender, pode ser um pouco mais complicado. Mas é algo válido que vai sim ajudar você a se comunicar melhor e as pessoas te entenderem melhor. Mas como esse é um pouco mais complexo, eu vou deixar o card aqui em cima desse vídeo, ou no link aqui embaixo, tá? Ou se você está dentro do Método Accent já assistindo isso daí, tem uma aula no módulo de inglês falado exatamente sobre o som do TH. Show? E aí você pode falar, Igor, mas a longo prazo? Porque vamos supor que você já saiba dessas coisas que eu te falei, ou então já entendeu isso, só que você não necessariamente tem uma viagem próxima, não necessariamente vai falar com alguém, com algum nativo em inglês, ou se comunica em inglês profissionalmente, e você quer praticar mesmo a sua pronúncia para você conseguir se comunicar melhor. E aí você tem o seguinte, ó. Primeiro, para você conseguir pronunciar as palavras, isso é uma dúvida que muita gente tem. E às vezes é óbvio, mas é legal você parar para pensar sobre isso. Pensa o seguinte, aí você pergunta, cara, como que eu faço para pronunciar as palavras bem em inglês? Às vezes você já viu aqueles meus vídeos sobre como formar frases em inglês facilmente, tá? Você já consegue ali formar suas frases em inglês, criar diálogos, mas como que eu faço para poder conseguir falar? Não falar exatamente, mas falar com a pronúncia que as pessoas me entendam, com a pronúncia correta. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que te perguntar o seguinte: você está tendo aulas? Você está fazendo o método 1545? Tem um vídeo no YouTube sobre isso, tem no método Accent também. Eu vou focar aqui no método 15. Você está assistindo em inglês? Você está vendo podcast? Você está, no mínimo, ouvindo música em inglês com a letra ali? Então, como que você quer, se você não tá fazendo nenhuma dessas coisas, você não tá tendo aula, você não tá assistindo inglês, você não tá ouvindo podcast, você não tá... Como que você quer pronunciar as palavras corretamente se você não sabe quais que são as pronúncias dessas palavras? Você tem que saber quais que são essas pronúncias. Ah, Igor, mas tem tantas palavras, como é que eu vou ficar decorando as pronúncias? Você não precisa decorar. Tem padrões que você pode seguir, tá? Então, no primeiro exemplo, se você está tendo aulas de inglês, pode ser que o seu professor até fale, mencione. Então, quando ele está te ensinando a formar frases ali, bom, nem todos os professores fazem isso, eu especificamente faço muito isso, de fazer vocês formarem frases e diálogos com todas as palavras que vocês estão aprendendo. Eu sempre estou ali pronunciando a palavra. Então, fica muito mais fácil você perceber qual que é a pronúncia dessa palavra, saca? E aí, quando você for criar os seus diálogos, vai ser super interessante. É uma coisa que eu fazia muito, não só com inglês, como com alemão, como com francês, que eu ainda estou aprendendo. Eu faço muito isso. Enquanto eu estou escrevendo meus diálogos, eu leio em voz alta. Ah, como é que você sabe se sua pronúncia tá certa? Uma coisa tão simples que você pode fazer, a coisa mais simples, mais trivial, vamos dizer, mas ainda assim simples, é você colocar aquilo ali num tradutor. Hoje tem inteligências artificiais que conseguem fazer isso muito mais eficientemente, tá? Mas se você não é muito da tecnologia e você quer algo mais simples, você pode simplesmente jogar no tradutor, não tem problema nenhum. Pega a frase que você montou, o diálogo que você montou, joga no tradutor, você lê, se grava lendo, e você vai conferir se a pronúncia ali está próxima, minimamente, do que está sendo falado no tradutor. Nossa, Igor, mas isso aí é muito robusto, muito... Cara, eu estou passando um dos métodos. Esse é só um dos métodos. É o mais eficiente? Não. Mas é um dos métodos que você pode fazer para poder treinar essa pronúncia, tá? Eu usei muito isso, por exemplo, quando eu estava tendo mentoria com Accent Experts. Accent Experts, você não sabe, são experts de sotaque, então são especialistas em pronúncias e sotaques em inglês. E depois de um tempo, eu trabalhei também como Accent Experts, ensinando vários atores também a ter uma certa pronúncia. Às vezes o ator quer fazer, por exemplo, a última vez eu trabalhei com uma colombiana que ela precisava fazer um sotaque americano um sotaque britânico, perdão,
para uma minissérie que ela ia gravar. E ela ia gravar em inglês, precisava fazer com sotaque britânico. A gente faz um trabalho especificamente sobre o sotaque britânico, pega os padrões, e um dos métodos que ela faz, por exemplo, quando ela vai não está em aula comigo, não está em mentoria comigo, em casa sozinha, cara, forma mais simples, pega, lê, se grava, ouve pelo tradutor ou pela IA independente e verifica se está minimamente bom. Obviamente, se você gravar um texto inteiro e vou ouvir um texto inteiro, você vai ficar perdido do que está certo ou errado. Verifica frase por frase, tá? O que é que você está errando. E aí você vai corrigir, por exemplo, uma das coisas que você pode começar a fazer, a se ligar, né, nessa questão de você estar falando ou não esse "i" no final das palavras. Pega um mini texto ali em inglês, pode ser qualquer texto mesmo, você acha em inglês, BBC News, você pode pegar, né, notícias em inglês, qualquer News and Levels, que são mini textos ali para praticar em inglês. Você pode usar literalmente qualquer texto em inglês para você ler e prestar atenção nas palavras que terminam com consoante. Se grava lendo aleatoriamente, assim, foi valendo. Depois ouve criticamente, agora pensando, eu tô pronunciando, eu tô falando um "i" no final das palavras, aí você vê como é que você tá falando. I look at this. Aí você fala, eu falei look, com o som do "i" no final. E não existe isso, eu tenho que parar de fazer isso. Você grava de novo, I look, aí você vê, agora foi certo, saca? É um método um pouco mais trivial, um pouco mais robusto, digamos assim, né? Robusto no sentido de, tipo assim, mais grosso, mais grosseiro, mas é um método ainda assim eficiente, tá? Outra coisa, como é que você faz para saber como as palavras são pronunciadas? É o método 15. Se você não sabe o que é o método 15, no YouTube tem um vídeo meu falando sobre o método 15, assim como no método Accent também tem. Aí eu não vou lembrar. Agora eu acho que tá no módulo de prática ou inglês falado 2. Um desses dois módulos. É tanta aula que a gente grava. Mas enfim. Então, no método 15, eu ensino exatamente como você deve assistir inglês, porque muita gente acha que, tipo assim, me passa um método para poder melhorar minha pronúncia em inglês. Aí eu falo, assista em inglês. Só que é muito vago isso. E tem muitos professores que falam como assistir inglês de forma errada. Não vou falar de forma errada, mas de forma, assim, não eficiente. Botando legenda em português, colocando áudio em português, legenda em inglês, sentando e assistindo por 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Cara, nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar vai ser eficiente se você está assistindo em inglês, seja para começar a pegar mais palavras para você criar mais frases, mais diálogos, seja para você melhorar a sua pronúncia. Nada disso vai ser eficiente, tá? Principalmente se você está começando, principalmente se você está começando agora no inglês. Igor, já sei inglês. Tá, mas mesmo assim, se a hora de você sentar para poder praticar sua pronúncia e perceber mais palavras, perceber as pronúncias, cara, não fica 50 minutos sentado no sofá com aquele ligado. Não. É 10 a 15 minutos fazendo um exercício, uma metodologia que você vai seguir passo a passo nesses 15 minutos que você vai assistir. Por que só 15? Tem tudo sobre isso, seja lá no meu YouTube, um vídeo método 15, como assistir em inglês, seja no método Accent, que está lá dentro, da aula desse mesmo nome, método 15. E eu passo exatamente qual metodologia pra você fazer para você assistir eficientemente para qualquer um desses objetivos. Seja se você quer só adquirir mais vocabulário, seja você para melhorar a sua pronúncia. Então, um método que você vai seguir passo a passo. Não é colocando legenda em português, não é simplesmente colocando áudio em inglês, nem é você colocando áudio em inglês, legenda em inglês e sentar lá e ficar 50 minutos assistindo. Não. Não é assim. É a mesma coisa de você colocar no YouTube, aprender inglês dormindo, vai dormir e deixar lá ligado. Mano, você tá atrapalhando o teu sono, é a única coisa que você tá atrapalhando. A única coisa que você tá fazendo é atrapalhando o seu sono, porque, cara, não adianta. Não vai fazer nada no teu cérebro. Mas tem estudos. Cara, se você pode fazer estudos sobre qualquer coisa e colocar lá a conclusão de qualquer coisa. Isso não vai valer. O que eu tô falando é historicamente e conforme vários alunos que não só eu trabalhei, como vários experts, tanto da Europa como da Ásia, que eu já tive aula. E é exatamente isso a conclusão, cara. Quando você pega essas coisas de inglês dormindo, vou assistir com legenda em português, porque não é eficiente. Pode te ajudar daqui a 2 anos, 3, 4 de você fazendo isso. Agora, forma mais eficiente, você fazendo a metodologia mais eficiente, você consegue em um mês ter o resultado que essa pessoa que estava fazendo essas outras coisas vai conseguir em 2 anos. Eu não tô brincando. É sério isso. Então, podcasts. É muito bom podcast, principalmente se você
consegue prestar uma mínima atenção ali, tá? Eu já tive alunos, por exemplo, que chegaram pra mim e estavam, por exemplo, domingo de bobeira em casa, estava consertando uma cadeira. Aí ela falou que estava consertando as cadeiras lá da casa. Igor estava consertando as cadeiras e ouvindo o podcast e tal. E aí eu percebi umas palavras e ela trouxe para mim as palavras, a pronúncia das palavras, a gente montou frase com aquilo ali. Então, é muito bom isso daqui. Agora, se você tiver ouvido um podcast no carro, enquanto você conversa com uma pessoa aqui, então, enquanto tem guri zoando atrás, ou então no domingo, enquanto o vizinho tá fazendo zoada, você tá fazendo um churrasco e tem um podcast rolando, é a mesma coisa de você parar, ficar sentado por 50 minutos na frente da TV, com tudo em inglês lá, esperando que, por um milagre, vai entrar o inglês na sua cabeça. O inglês dormindo, né? Essas coisas de besta. Não funciona isso aí, velho. Outra coisa que pode melhorar a sua pronúncia é um treino específico de sotaque. Como eu já falei pra você, eu já trabalhei com vários atores, treinos específicos de sotaque. Muitas vezes os atores já falam inglês fluentemente. Só que eles fazem esse treino de sotaque, no caso, né, no objetivo do ator é fazer aquele papel, né, onde que ele quer parecer com aquele sotaque lá. Agora, para quem está aprendendo inglês, o treino específico de sotaque serve para quê? Para alinhar a sua pronúncia com a pronúncia que existe no português, ou que existe no inglês, perdão. Então, como é que você vai falar, por exemplo, festa em inglês? Tem várias formas de se falar que são corretas. Duas das principais é você falar party, que é sotaque britânico, e você fala party, sotaque americano. Qual das duas você vai escolher, aí é questão sua. Então, se você quer, por exemplo, esse treino mais específico de sotaque, eu vou deixar o link aqui abaixo. E se você tá no método Accent, você vai ver isso aí um pouco mais pra frente, nas próximas aulas aí também. Mas, enfim, quando você pega um treino específico de sotaque, você está entendendo exatamente padrões que sempre ocorrem e que vai te ajudar não a pronunciar uma palavra, nem duas, nem cinco, mas zilhões de palavras que seguem esse mesmo padrão. Quer ver, ó? Se você pega um padrão bem simples do sotaque britânico, é quando você tem um R no final da palavra, ele não é pronunciado. Se você pega carro em inglês, no sotaque americano, ele é pronunciado car, com esse R articulado, R de porta, de paulista. Então esse R articulado, ele é característica do sotaque americano, de alguns outros sotaques também. Mas no sotaque britânico, ele não existe na pronúncia. Então, car, car. A mesma coisa você pode pegar ER no final das palavras. Ele vai virar quase um A no sotaque britânico. Então você pega father, mother, brother, baker. Então tem em várias palavras que seguem esse padrão, você já vai saber pronunciar, porque é o mesmo padrão que está aplicado em várias frases, em várias palavras, perdão. Então, para cada padrão que você aprende, você vai fazer na prática e isso vai ficando no automático, que a ideia é justamente essa. A ideia é que quando você esteja falando em inglês com outras pessoas, você não precisa pensar, tipo assim, e agora eu vou falar essa palavra, como é que é a pronúncia das palavras? Não, você não vai passar por esse processo. A ideia é que você praticar isso devagar, forçando um pouco mais, abrindo mais a boca. Isso aí eu explico tudo nos treinos de sotaque específico, tá? É, justamente para poder, quando você estiver conversando com as pessoas, você não precise travar, você não precise ficar pensando em qual que é a pronúncia, porque já vai estar automático na sua fala, tá? Exatamente esse tipo de trabalho, esse tipo de prática que ajuda você a ter uma pronúncia boa e realmente falar fluentemente, tá? Ok? Show? Bom, eu acho que eu falei sobre tudo que eu tinha colocado aqui, pelo menos dos tópicos que eu preparei. Tem mais coisas que podem te ajudar a melhorar a pronúncia, que são um pouco mais específicas, que eu acho que não é válido, pelo menos para esse vídeo, tá? Para essa aula. Show? Se você tem alguma ideia de alguma coisa que você tá com dúvida no inglês, que você não viu nas últimas aulas, que você fala, pô, queria tirar essa dúvida sobre isso daqui, já perguntei, mas eu acho que seria legal um conteúdo mais extenso sobre isso. Comenta aqui embaixo que eu trago nas próximas aulas, ok? Então, see you